A Déia, ela tem um estilo de vida muito diferente da mulher tradicional, da mulher que acompanhou o contexto da bisavó, da avó, da tataravó, porque ela tem um estilo de viver diferente. E eu preciso, como homem, entender esse estilo de viver e não gerar expectativa de uma relação tradicional, para não existir frustração. Eu quero que vocês entendam que isso é muito importante. Você já se frustrou muito comigo por isso? Eu já, lá atrás eu tinha, né, expectativas, não frustração. Só que eu fui acompanhando, eu falei, ela não consegue mesmo, ela não consegue mesmo. Então, assim, eu tinha expectativas. Não gerou frustração, gerava uma certa... Em alguns momentos gerou, não. Até você mudar... Mas eu não falo frustração. Gerou, assim, incômodo. Me incomodava, mas não era frustrante. A palavra frustrante é muito forte. Mas eu acho que você se frustrou comigo em alguns momentos. Olha só, por quê? Porque a gente não entendia as minhas limitações. Nem eu entendia as minhas limitações, certo? Então a gente veio de um contexto de 8 anos aí juntos, em que você me via não fazendo as coisas como a maioria das pessoas está programada para fazer. Todo mundo que tem uma casa, cuida da sua casa. Todo mundo que tem uma casa, tá solteiro, tá casado, mas todo mundo cuida da sua casa. Você tem um filho, você cuida do seu filho, você faz comida para o seu filho. E o Jal veio aí há 8 anos convivendo comigo, percebendo uma dificuldade enorme de fazer as coisas comuns, diárias. De fazer as coisas comuns de casa, enorme. E eu, a todo momento, me negando a enxergar isso, falando, não... Eu não estou conseguindo fazer por isso. Ai, eu não estou conseguindo fazer por aquilo. Ai, eu nunca olhei e falei, caraca, eu não consigo fazer. Eu sempre dava uma desculpa. E eu acho que essas desculpas iam realmente... não, chegou uma hora que eu falei, ela não vê, ela não entende. Porque a gente, lembra que a gente tentava, eu falava, Déia, mas não é isso, eu tentava te explicar. Não tem a ver com isso. Mas ele não conseguia me explicar porque não entrava na minha cabeça. Eu achava que eu conseguia, eu achava às vezes que eu só era preguiçosa. Eu me culpava muitas vezes por não conseguir. E o que era interessante é que às vezes ela fazia uma vez a cada 15 dias, e aí isso era como se ela tivesse feito ontem. Aí eu falava, não, mas eu fiz antes de ontem. Foi 15 dias atrás. Mas tudo isso, gente, porque o meu cérebro, ele funciona um pouquinho diferente. Essa é uma limitação muito grande para mim, realmente. Não foi uma escolha. Foi uma questão de entender que não vai rolar. Não vai rolar. Meu filho está com 19 anos. Até hoje eu não consegui cuidar da alimentação do meu filho. Então, quando o Jal entendeu isso, o Jal abriu mão dessa expectativa de que eu fosse ser uma mulher que conseguisse trazer aquele aconchego e aquele cuidado de lar básico. O Jal assumiu isso para ele. O Jal entendeu que eu não conseguia e ele assumiu isso para ele. Quando eu faço para ajudar, beleza, ele fica feliz. Agora eu pergunto para vocês, ele teve ou não teve que ceder muito? Cara, ele teve que ceder além do que os homens cedem. Porque geralmente o homem, ele fala assim, eu ajudo a minha mulher em casa. Eu ajudo. O Jal não foi isso. O Jal, ele teve que ultrapassar a barreira do eu ajudo, ele teve que cuidar da casa e aceitar a minha ajuda mal de vez em quando. Ou seja, ele tomou conta desse espaço, ele viu que eu não conseguia fazer, ele tinha a expectativa de um cuidado. O Jal, a linguagem de amor dele era muito relacionada a serviço. Era muito. Não, e eu senti falta. Quando a gente fala, né, tem a frustração, mas eu sentia falta. Mas só que chegou um momento que a gente tentava de tudo. A gente tentava. Eu vi a Déia tentando, sabe, servir. Sabe quando você vê ela tentando servir? Mas instalava o caos aqui em casa sempre que eu tentava. Aí eu falava, cara, aí eu cheguei a falar, você não consegue. Você não tem isso. E não se preocupe, eu não vou te cobrar isso. E realmente hoje, depois de muito tempo, hoje que eu comecei a não me sentir culpada. Já não carrega mais a culpa, né? Porque eu carregava a culpa de não conseguir fazer, eu carregava a culpa de não dar conta, eu carregava a culpa de não conseguir gerenciar a casa e a vida e a maternidade,
Eu carregava essa culpa. Porque, na verdade, é o básico de todo mundo. Cada um cuida de si, cada um cuida da casa. Eu não cuido nem de mim, nem da casa. E aí, quem vai cuidar? Já. E aí, gente, eu pergunto pra vocês. Que nível de amor é esse? Você acha que quando muitas pessoas olham pro Jal, você acha que elas não pensam que o Jal é um otário, um babaca? Nossa, cara, vai viver sua vida, você pode fazer tanta coisa. Você vai ficar aí cuidando dessa mulher, cuidando do filho dela, cuidando da casa. Não é cuidando do filho dela. O Rafa é meu filho hoje, pô. Sim. Não tem cuidando do filho dela. Eu sei, mas as pessoas de fora às vezes ainda gostam de falar assim, sabe? Pra jogar mais na cara. E sendo que eu olho pro Jal, assim, eu ficava muito constrangida com o amor dele. Hoje eu já fico feliz, hoje eu já sei receber. Hoje eu recebo melhor. Ela tinha dificuldade de receber? Tinha, mas antes eu ficava super constrangida, porque eu não queria dar trabalho. Até quando esse cara vai aguentar isso? Até quando ele vai aguentar isso? E você é feliz fazendo isso, amor? Eu sou bem tranquilo. Te pesa? Não me pesa, porque eu assumi, né, o entendimento, a racionalidade do processo. Eu entendi as dificuldades da Déia, do Rafa. Então, tipo, quando você entende, fica fácil de você achar saídas e caminhos para você colocar em linha. E vai quando eu entendi esse processo, o que acontece? Eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a cuidar mais deles. Quando eu não entendia, eu sofria um pouco, porque eu não conseguia nem cuidar deles. Ninguém entendia aqui em casa. E nem cuidar de mim. Agora eu já acho espaço para cuidar de mim. Entende? Então, por quê? Porque eu aprendi a cuidar deles também. E porque eu assumi a responsabilidade. Ele quis. Deixa eu te falar, ninguém obrigou, ninguém mandou. E tudo bem se ele não conseguisse, não quisesse. Tudo bem. Mas ele quis e graças a Deus ele, ele consegue. E eu fico muito feliz. E isso vai me ajudando e me deixando mais leve. Claro, Déia, você tem o seu valor também? Claro que eu tenho. Olha isso aqui, Déia, você abandona de maneira nenhuma. E isso é uma coisa que é maravilhosa, né? A gente estava no consultório de um médico amigo nosso. E vocês lembram que eu usava boné muito aqui? Usava muito boné. E aí o médico é meu amigo há muitos anos. Falou, Déia, foi você que tirou o boné do Jal? Aí a Déia, não, eu nunca pedi pro Jal deixar de fazer nada. Eu gosto dele do jeito que ele é. Nunca pedi pra ele mudar nada. Então nada, a Déia não é mandona. Nada. Isso facilita demais. Eu amo o Jal com tudo que ele é. A Déia não é mandona e nem é pidona. Ela tem vergonha de pedir. É muito interessante de ver. Ela fica com vergonha de pedir, cara. Isso é muito louco. Mas como eu já sei as dificuldades, então eu assumo esse negócio. Eu tenho uma responsabilidade sobre esse negócio e eu já entendi que eu consigo fazer bem, servir bem e ter espaço para ser feliz. Então isso é maravilhoso. Eu posso fazer minhas coisas só, eu posso resolver minhas coisas sozinho, eu posso ter o meu espaço, dar o espaço dela. E o que você recebe em troca, amor, de tudo isso que você faz? O que você acha que você recebe em troca? Porque às vezes, assim, casamento não é uma balança que você pesa quem tá fazendo mais. Não, eu nem meço. Se fizer isso, se lascou. Mas é uma via de mão dupla, então Sim. Você tem que receber alguma coisa. Você sente que você recebe? Eu sinto, eu vejo gratidão, eu vejo carinho, eu vejo a sua saúde melhorando, eu vejo vocês evoluindo, eu vejo a forma carinhosa com que você me trata. Tudo isso é muito importante. Eu tento converter tudo em afeto. Eu não sei se isso é um problema em mim ou se isso é uma coisa boa, mas, por exemplo, principalmente agora, depois que eu já tô melhor, eu tô cada vez mais convertendo isso em afeto. Essa pergunta é, já você nunca estourou com tanta responsabilidade? Não, eu nunca estourei, não. Eu já esteve à beira. Eu já estive à beira da depressão, por não entender como que a gente apanhava tanto da vida. Então eu estive à beira da depressão. E isso foi muito louco, assim, nem eu percebia, tá? E era tanto fogo para apagar que você nem dava eu apagava fogo aqui, apagava fogo ali. Mas quando a gente começou a entender as coisas e eu entendi o meu trabalho dentro dessa casa e a minha responsabilidade e a minha forma de viver com saúde e dar saúde para eles, ficou mais tranquilo, assim. Então eu já acordo de manhã sabendo tudo que eu tenho que fazer durante o dia e com minha vida equilibrada. E isso facilita eu amar e ser amado. Entende? E aí eu já sei, dentro desses processos de 8 temporadas, eu já sei o que vai pesar para ela. E o que vai pesar para ela volta para mim. Então tudo que eu posso fazer para que não pese para ela, para que não volte para mim, eu pego e tiro.
Mas Entendeu? ele tem que saber que ele dá conta, porque senão você fica carregando coisas que você não dá conta de carregar. Então é muito importante falar isso. Olha, isso eu vou fazer porque eu consigo, isso eu não consigo fazer. Então isso é muito importante. Não é você levar todas as cargas do outro.